The Last of Us, com referência a Taxi Driver, eu tinha que gostar desse episódio. Calma que eu já comento melhor, de uma forma um pouco diferente nesse vídeo, porque esse é um episódio bem de transição, então eu vou fazer mais comentários, mas passar por alguns pontos do episódio e não buscar fazer todo um texto do episódio que una todas as coisas como eu geralmente faço. Como eu já brinquei inicialmente aqui no vídeo, a gente começa o episódio com a Ellie olhando no espelho com uma arma na mão. É muita referência a Taxi Driver, até atirando ali sem as balas e tal. Só que não é só uma referência, né? A gente vê como isso vai ter uma importância dentro do episódio. Não só dela usar aquela arma com aquela bala, mas da importância que traz isso pra personagem e pra toda a temática da série. Uma garota de, se eu não me engano, 12 ou 13, 14 anos, tendo que usar uma arma nesse mundo. E isso até tem uma conversa clara com aquilo que The Walking Dead fez no começo lá, né? Claro, lá em The Walking Dead, no começo, o Carl tendo que usar uma arma aqui, a Ellie tendo que usar uma arma, ainda que as duas séries, eu acho que trabalhem esse tema de uma forma um pouco diferente. Se fosse pra introduzir algo de mais importante aqui no episódio, o que une todo o episódio seria, claro, o fator humano aqui, né? A gente sabe que em filmes de apocalipse, assim, seja apocalipse zumbi ou não, aqui não é um apocalipse zumbi, mas é como se fosse, né? O fungo e tudo mais, sempre o maior vilão é o ser humano. Por quê? Porque é uma sociedade sem leis, é uma sociedade onde as pessoas vão fazer o que elas acham que é preciso para sobreviver, ou simplesmente por não ter leis, elas vão fazer o que elas acham que elas podem fazer. E isso fica muito claro de uma forma bastante sutil. Acho que o episódio ele faz isso muito bem sutilmente já inicialmente. Ele vai construir mais ainda da relação Ellie e Joel aqui. O lance das piadinhas para criar essa relação dos dois é muito interessante aqui dentro do episódio. A gente vê como o Joel ele tá fechado para aquilo, enquanto a Ellie tá buscando essa conexão. E muito do Joel estar fechado aqui também é o fato dele já ter perdido a filha dele no começo e tudo mais. Então ele não quer buscar essa conexão, só que acaba sendo algo meio inevitável. E será que ele não quer buscar essa conexão? Tem uma conversa muito boa ali entre os dois no carro, quando eles falam sobre o Tommy, que o Joel fala do Tommy como se ele fosse um idealista e tudo mais, que ele tá buscando, ele buscou isso antes do apocalipse, depois do apocalipse também ele vai buscar algo pra salvar o mundo e tudo mais, e a Ellie faz um questionamento. Tá, eu não sou família, mas você tá me levando. No fundo, digamos assim, o Joel tem esse lance mais idealista, por mais que ele não assuma. Ele fala que ela é uma carga apenas e tudo mais, mas no final a gente sabe que não é só isso. Não é só o lance dele ter prometido pra Tess. Tem algo ainda dentro dele que pulsa, que tem essa relação com a filha dele, por mais que esse personagem seja um personagem muito quebrado. E eu gosto que a série desde o começo vai mostrar isso. Não só o fato dele ser quebrado, mas ele ter feito coisas completamente erradas nesse mundo. Ele fala, aqui ele não precisa falar, mas fica claro que ele já matou inocentes, ele já fez coisas parecidas com aquele grupo que tenta emboscar ele. Então ele até reconhece todo aquele lance porque ele provavelmente já fez algo parecido naquele mundo. Mas retornando a esse começo do episódio que já introduz tudo aquilo que a gente vai ver de alguma forma, eu acho muito interessante quando os dois estão deitados ali, né, meio que naquele saco de dormir e tudo mais, e ele fala assim, não, pode dormir, pode ficar tranquilo, aqui não vem os infectados e tudo mais. E aí tem dois lances bastante interessantes e sutis nesse momento. O primeiro, quando ele fala sobre os seres humanos quererem mais, quando ele diz mais, ele tá falando isso pra ele tá falando de coisas bem sérias, como estupro, por exemplo, que é o tipo de coisa que acontece nesse mundo, e ele fala de uma forma sutil, mas que fica implícito e a gente consegue entender sobre o que ele tá falando aqui, que eu gostei como a série trabalha uma temática super séria de uma forma um pouco mais sutil, sem precisar usar as palavras e tudo mais. E também gosto muito como ele parece muito confiante, né? Ele fala pra ela, ó, pode ficar tranquila, aqui não vem, a gente pode dormir, descansar e tal. E no momento eu pensei, nossa, ele tá confiando muito nesse mundo que nada vai acontecer com ele. Só que a gente vê que logo em seguida ele não dorme. Depois que a Ellie dorme, ele simplesmente levanta e fica de guarda ali. O que diz duas coisas, né? A primeira, ele não confia nesse mundo porque ele já viu muita coisa, enquanto a Ellie, ainda mais inocente com esse mundo, ainda uma criança, ela consegue dormir, ele não consegue dormir. E no fundo tem esse lance também da proteção, dele proteger ela, por isso ele vai ficar acordado. Ele é o adulto, ele já viveu o antes e o depois nesse mundo, que são dois temas que aparecem o tempo inteiro aqui na série. E ele tem ela como a missão dele aqui. Mais uma vez,
como ela conversa com a filha que ele perdeu também. Então ele logo levanta, ela tá dormindo, ele levanta e tá com a arma na mão. Claro, isso vai criar uma rima com o final do episódio, quando ele parece que ele tá um pouco mais tranquilo, e ali ele dorme, e aí eles acabam sendo emboscados pelo Henry e pelo Sam. Quem já jogou o jogo sabe quem são esses dois personagens. Eu não vou falar muito aqui na série, porque, por enquanto, né, eu deixo pra falar no próximo episódio, porque aqui eles parecem quase um enigma para aquela nova personagem, né, para Caitlyn. Eu gosto disso, né, é uma mudança interessante em relação à linguagem do jogo e em relação ao jogo como um todo para a série. O que eu tô querendo dizer com isso? A gente até tem esse grupo no jogo, né, que ataca eles. Quem lembra, é uma fase muito difícil de passar e tudo mais, com aqueles caminhões que atiram e etc. Só que é muito comum em jogos de videogame a gente, em fases assim, não ter um grande vilão, apenas pessoas que vão atrapalhar a gente vai ter que matar para continuar avançando. Todo o lance da diversão do videogame, porque a gente tá controlando aqueles personagens. Bom, a série, ela agora fica um pouco mais claro. Eu falava desde o começo sobre o lance de usar muito a linguagem do videogame em alguns momentos, em outros se usar mais da dramaticidade, do audiovisual, do live action e tudo mais. Começa a ficar mais claro essa divisão. Tem momentos que eles têm problemas pela frente e aí a série vai buscar ressoar um pouco dos videogames. Seja esses problemas, a Ellie ter que entrar por um buraquinho para tirar uma porta emperrada, que é super videogame, ou principalmente nas cenas de ação, né? A cena de ação aqui, quando eles são emboscados e tudo mais, é muito semelhante àquilo que é os videogames, quase colocando o personagem também em a gente no corpo dele e vendo as movimentações dele, ele tendo que fazer tudo sem muito barulho, tiroteio e tal. Por mais que aqui a série ela ainda vá buscar um pouco dos personagens quando ela vai pra Ellie e a Ellie tem que tomar aquela atitude. Mas a divisão começa a ficar cada vez mais claro aqui, né? Quando os momentos de dificuldade aparecem, são momentos que ressoam muito os jogos, enquanto a construção desses dois personagens ela já vai muito mais para uma narrativa audiovisual de uma série, apenas com algumas referências, digamos assim, aos videogames. Por exemplo, a referência da Ellie mexendo a revistinha, falando que tá colada, a revistinha que era do Bill, que é interessante aqui, né? Porque no episódio passado a gente já viu toda a relação do Bill e do Frank, que no jogo a gente só tem uma sugestão, e a sugestão vai partir justamente do Bill falando que o Frank era parceiro dele e tendo essa revista colada. No jogo é apenas isso. Aqui na série, isso se torna uma brincadeira a partir do momento que a gente já sabe tudo da relação do Bill e do Frank. Mas então, a partir do momento que a gente tem essa divisão quase das cenas de ação, como elas são encenadas, que relembra muito os videogames e tal, que eu acho muito interessante até, né, porque os videogames fazem isso muito bem, porque tem o lance da jogabilidade, então a gente precisa ver tudo aquilo que está acontecendo, a gente precisa ter uma noção de espaço e tal. E é muito interessante isso pra série, pra gente conseguir perceber tudo isso também. Mas nos videogames, muitas vezes, esses problemas são apenas problemas sem rosto. E aqui na série, parece que eles vão criar mais em cima de tudo isso, né? Esse grupo aqui tem uma vilã principal, digamos assim, uma personagem que parece que tem alguma construção ali dela em relação ao passado. Ela perdeu alguma coisa, mas ela mata alguém a sangue frio também. Então ela surge como uma vilã, né? A Caitlyn aqui pra história. Então a gente tem rostos nesse grupo. O que no videogame não tem, porque não precisa ter, mas na série é interessante que tenha a partir do momento que a gente cria algo em cima daquilo. Não é apenas um problema a ser superado como foi aquele grupo inicial tentando armar a emboscada, mas é algo maior, é um exército com um rosto por trás, com rostos por trás, né? A gente tem ali o capanga e tudo mais, e essa história parece que aqui na série eles vão desenvolver um pouco mais do que era no jogo. Eu acho isso muito interessante, é o tipo de coisa que eu gosto de uma adaptação de uma mídia para outra. Eu acho que a série vem fazendo isso muito bem. Além disso, além do uso da encenação e tal, que é muito própria dos videogames, eu gostei aqui quando tem esse lance da emboscada, do tiroteio ali meio que naquela loja de conveniência e tal, se eu não me engano, que é muito normal nos videogames a gente ter personagens de fundo que estão atirando na gente, tipo, com os xingamentos, assim, bem genéricos e coisa do tipo, e a série brinca muito com isso, né? O Joel ali, ele nem tá vendo direito aqueles personagens, e ele só escuta esses personagens xingando ele e tal, que é muito igual videogame, mas mais uma vez, no momento final, a gente volta para a dramaticidade de uma série audiovisual. A partir do momento que a gente tem um rosto ali, a gente tem a Ellie atirando, a gente tem o Joel, a gente não vê, né? Fica só de fundo o barulho do Joel matando ele. É interessante isso porque traz, mais uma vez, o questionamento desses dois personagens e o que eles têm que fazer nesse mundo, o que eles fazem nesse mundo para sobreviver. O passado dos dois é muito trazido à tona aqui também nesse episódio. Tanto a Ellie falando que aquela não é a primeira vez que ela atirou, e quanto
o Joel falando, ou não falando, mas deixando claro que ele já matou inocentes, ele já fez muitas coisas erradas, digamos assim. O que é certo e errado nesse mundo é muito mais difícil de saber. Então, no geral, acho um episódio de transição interessante, um episódio que deixa o grande vilão aqui pro próximo episódio, deixa também os dois emboscados ali pelo Sam e pelo Henry, que vão ser personagens relevantes, pelo menos por um período ali e tudo mais. Então, eu gosto de como a série cria aqui esse episódio de transição, mas que não deixa de construir a relação principal dos dois e de trabalhar e evoluir muitas temáticas. Eu acho um episódio 4 aqui bem interessante em relação ao que foi o 3 também, que eu gostei. Aqui a série anda mais com a trama principal e constrói quase como uma próxima fase, o próximo vilão que eles vão ter que enfrentar. Gostei do episódio 4. Me fala aqui embaixo o que vocês acharam nos comentários. Curte o vídeo se gostou. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Por hoje é isso e corta.